Bom, vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre a parte de análise de anúncio da sua conta, né? O Mercado Livre, para quem usa o Mercado Livre está sempre em constante mudanças. Muita coisa mudou agora em abril, né? Referente aos anúncios, quem usa API, quem não usa. E o API Fácil é para isso, né? Aqui a gente vai conseguir demonstrar como que você, seja analista, seller ou gestor, consegue analisar de forma mais profunda, só que mais fácil, as características do seu anúncio, né? E fazer melhorias, buscando visibilidade, que vão gerar vendas. Então, aqui no seu painel, no menu Anúncios, Análise de Anúncio, você vai pegar lá, vai colar o teu MLB, tá, do seu anúncio e vai mandar buscar. Essa tela aqui passou por melhoria, ela está bem mais rápida. E aqui você vai ter algumas informações importantes. Então eu vou falar aqui algumas delas para vocês se atentarem, tá? E também alguns hacks aí que a gente encontrou, né? Alguns bugs que acabam se tornando hacks para você revisar nos seus anúncios. Ele vai trazer um resumo básico aqui, né, do produto, MLB, a categoria, preço, qual é o estoque inicial, qual é o estoque disponível, então vai fazer uma média de vendas, o tipo do anúncio, há quanto tempo ele foi criado e o link, né, que é só o resumo. E a parte mais legal, né, essa aqui acho que é a parte que mais facilita a vida de quem precisa olhar, melhorar e otimizar anúncio. Pontos positivos e pontos de melhoria. Então, você começando a utilizar, fazendo testes aí com os seus anúncios, você vai ficar craque nisso aqui e vai conseguir ajeitar, né, padronizar de forma mais rápida. Então, aqui em pontos positivos, o API Fácil ele vai analisar um pouco se você tem um estoque suficiente, né, referente às vendas que tem ali. Se o seu título é um título bom, que é um título recomendado ali de 50, 60 caracteres em anúncio normal, tá? Para catálogo esse número muda até 120 caracteres. Se a saúde do seu anúncio está boa, essa é uma tag que o Mercado Livre disponibiliza na consulta do seu anúncio, isso não aparece no painel, né? Mas você recebe uma pontuação pela saúde. Não tem exatamente, tá, quais são os critérios para que essa saúde, né, seja 100% ou mais baixa, mas alguns deles vão estar aqui na consulta, né? Então, com isso tudo, foto, título, descrição, padrão de foto, preenchimento de marca, tipo do anúncio, isso aí vai classificando o seu anúncio, reclamações, vendas, e você vai ter uma saúde. E se o sistema identificar que você está com uma boa pontuação de saúde, ele vai mostrar aqui para você, tá? Quando ele identifica que é anúncio premium, né, a gente sabe que não obrigatoriamente precisam ser anúncio premium, que vai trazer vendas, mas ele é um dos fatores ali que traz mais visibilidade e exposição. Então ele vai identificar aqui também. Quando você tem uma foto, né, o pessoal às vezes, vou só subir uma foto, né, não é tão simples assim quanto parece. É para ser, né, mas o Mercado Livre ele penaliza se a sua foto não tiver uma qualidade, né, uma dimensão de tamanho adequada. E quando você está nessas dimensões adequadas, você recebe algumas tags, né, no seu anúncio que também não aparece no painel, que classifica a sua foto de capa e as suas demais fotos como sendo boa ou não. Tá? Então aqui ele identificou desse anúncio que uma foto, que é a foto número 6, está dentro do padrão de qualidade. Né? Good Quality Thumbnail, aqui começa a interpretação mais técnica. Né? Aqui ele fala, a imagem da capa do item é de boa qualidade, ou seja, você atendeu os critérios de requisitos para receber esse selo, mas você vai ver no outro lado aqui no ponto de melhoria que você pode melhorar a sua imagem e deixar ela com um selo ainda mais, né, com uma saúde ainda melhor, com uma ficha mais completa. Beleza? Indica que aceita apenas Mercado Pago, indica que pode ser adicionado carrinho. Essas duas tags aqui são assim, praticamente convencionais, tá? Mas ele classifica porque você tem, quanto mais tags você tem, pelo que até onde a gente entende, né, melhor vai ser para o teu anúncio, então ele separa aqui. Agora, pontos de melhoria. Por exemplo, parece que esse anúncio não está em campanhas promocionais ativas da plataforma. Pode até ser que seu anúncio está em promoção, tá? Mas a promoção ativa, seja de um evento comercial ou aquelas coparticipativas, elas performam melhor, né? No geral, pela minha experiência, posso estar falando besteira, vocês me corrigem aí, mas no geral, aquele tipo de campanha performa, né? Te dá mais exposição.
tanto que a hora que você vai entrar nela, ele vai trazer ali alguns benefícios da campanha, do que uma campanha nossa, tradicional, criada por você, tá? Aqui ele também trouxe, ó, a média de vendas do seu anúncio desde a criação é menor que um por dia, né? Faça teste, faça teste de mudança no anúncio e veja se melhora. O que acontece? Né? Imagina que você cadastra lá um anúncio de qualquer jeito e deixa ele lá por um bom tempo. Se você não fizer melhorias, né, de preferência a forma mais rápida possível, o Mercado Livre ele pode considerar, cara, esse anúncio é muito antigo, né? Ele tem poucas vendas, e aí você vê que você faz um esforço danado, né? E ele continua não vendendo. Então, isso pode acontecer, tá? Não é algo que é confirmado ou não, mas pelos testes que a gente faz, né? As vendas que a gente tem, comparação de anúncios que a gente sempre está fazendo, eu percebo que anúncio antigo que não performou, ele é muito mais difícil de performar, tá? Às vezes vai ser mais fácil você criar um novo, né? E aí você já dá a devida ênfase ali para ele, preencher tudo, deixar tudo certinho, do que ficar martelando algum ali que está muito antigo, a não ser que esse antigo você criou de uma maneira ruim, né? E aí hoje provavelmente vai abrir aí a alteração de título manual, você mude o título, melhore a foto, arruma a descrição, faça uma campanha e tudo mais. E aqui vem a parte das fotos, né? Então você vai ver bastante isso aqui repetido, porque quanto mais foto você tem, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 7, porque a 6 está aqui. As fotos não estão no padrão recomendado. Agora aqui entra um detalhe importante. Às vezes você vai falar, Renan, mas eu fui lá no Photoshop, no Canva, no CapCut, criei uma imagem de 1200 por 1200, que é o mínimo recomendado por conta do zoom do Mercado Livre. Subi ela, mas ele está acusando, o sistema está acusando que está fora do padrão. Pode acontecer, tá? Isso não é culpa do API Fácil, não é culpa minha, não é culpa sua. É culpa do Mercado Livre, de como ele interpreta na hora de subir a sua foto. E aí a maneira de você resolver isso, você faz lá o seu molde, né? 1200 por 1200, faz uma bolinha tamanho de um pixel, né? Um pixel, você vai conseguir editar ali um pixel, 1 centímetro, tem que ficar pequenininho. Você vai colocar uma bolinha, deixa eu tentar desenhar aqui. Você vai colocar uma bolinha, como se fosse essa bolinha aqui, ó, bem no cantinho da sua imagem, bem discreta, numa cor cinza, clarinha, pretinho, e uma outra aqui embaixo. Por quê? Porque, de certa forma, se você fez 1200 por 1200, você colocou lá, preencheu 85% do espaço da foto, né, com o produto, que é o recomendado. E mesmo assim o Mercado Livre te penalizou, né? Você viu aqui no API Fácil, na ferramenta, que ele te penalizou. Essas bolinhas aqui no canto, que a gente chama de pixel, vai forçar, né, na hora do upload lá no Mercado Livre, a entender que a sua imagem tem essa dimensão completa, tá? Porque às vezes você coloca a sua imagem aqui no centro e o Mercado Livre, na hora de subir, ele ignora essas outras partes em branco. Então, com o pontinho aqui e o pontinho aqui, você vai ver que você vai diminuir esses avisos aqui e você vai ter uma foto num padrão excelente, tá? Hoje, pode ser que mude, mas hoje 1200 por 1200 é o recomendado, tá? Então, eu gastei um pouquinho mais de tempo aqui para falar sobre isso, porque é importante, tá, gente? Não tem como trabalhar com venda na internet. Você só tem a foto, o vídeo. Se você não trabalhar esses dois elementos, além de outras coisas, né, que é título, palavra-chave, categoria, posicionamento do seu título, vai ficar difícil. Por isso tem muita gente que acha muito difícil, né? Acha muito difícil vender e não é, dá trabalho, mas é possível, tá bom? Beleza. Então é isso, da parte de pontos positivos e melhorias, dependendo do anúncio, aqui vai ter mais positivos, aqui vai ter mais negativos, então vocês vão explorando aí, tá? Aqui embaixo ele identifica todos os atributos do seu anúncio, tá? E alguns deles vocês vão ver que vão estar em verde, vermelho ou amarelo, tá? Por quê? E outros em cinza. Os que estão em cinza são atributos mais específicos, que não têm tanta relevância com o anúncio, né, em si. Você tem que preencher o máximo de atributo. Isso é fato, tá? Se você não faz isso ainda, já faça. Mas o campo marca, se você vê que o campo marca está verdinho, é porque a marca que você escreveu lá no campo marca, ela foi indexada
pelo Mercado Livre realmente como uma marca. Isso permite que você apareça nos filtros e tudo mais. Ah, mas é só eu preencher? Não. Pode ser que a marca que você colocou não esteja indexada. E aí você vai descobrir por aqui, ó, indexado vai estar igual a não. Então a sua marca que está lá ou está com um nome diferente da marca que era para ser, né? Ou não tem aquela marca, não está registrada, enfim, tem uma série de motivos, mas pelo menos vai te acender o alerta de revisar isso daí. Código de barras do produto, né? Então GTIN, EAN, né? Código de barra 13 dígito, tem vários nomes. Isso aqui é importante, tá? Às vezes a gente pegou um bug aqui, tá verdinho, né? Por quê? Porque o código do produto tá indexado na plataforma. Realmente ele tá lá e tá indexado. Mas a gente percebeu e achou aqui um bug que, em alguns casos, o código EAN tava lá, mas na leitura do anúncio aqui, pelo API Fácil, esse código EAN não era reconhecido. Ou seja, você tinha um código, mas perdia a indexação do código EAN, que muitas vezes é importante para pesquisarem, acharem você por marca ou outras coisas aí até no Google e você aparecer. Como você faz para resolver? Se o seu aparecer amarelinho aí em algum produto, você vai lá no Mercado Livre, edita o produto, tira o código, copia seu código, né? Deleta e coloca ele de novo e salva. E aí você vem de novo aqui e manda buscar, tá? Provavelmente aqui vai ficar verdinho igual o meu e vai resolver, você vai passar a ter o seu código indexado, 100% validado. Isso pode acontecer por N motivos, tá? Pode ser que algum dia teve uma alteração e eles não indexaram aqueles que tinham preenchido, enfim, não tem como a gente saber o motivo, mas tem como a gente ver e corrigir, o que é mais importante, tá? Aí no campo model, né? Aqui no campo model, que é o modelo lá, você tem marca, modelo, né? A maioria dos produtos aí vai ter. Aqui ele fica verdinho não quando está indexado, mas sim quando as suas palavras, as palavras que você utilizou no campo modelo, elas têm até 60 caracteres, 50, 60, não me lembro direito agora aqui, mas é um desses dois. Se tiver errado, ele não vai ficar verdinho, você vai saber. Tá? Porque aqui você aproveita palavras-chave para complementar o seu título. Tá? Sempre pensa nisso, não é para repetir, complementa. Então, por exemplo, placa acrílica, sei lá, placa neon, placa logo, painel logo, letreiro logo, são complementos para ajudar no ranqueamento e é um campo que já é validado aí, tá bom? Beleza, aqui é isso e tem mais um que nesse caso aqui acho que não apareceu nesse produto, que é o tipo de pacote, tipo de embalagem que aquele produto está usando. Então, seja saco ou caixa, às vezes isso é bom até para você comparar, né, com de concorrentes aí. O Mercado Livre restringiu muita coisa aí de buscar anúncios de concorrente no mês de abril, mas a gente vai ter algumas funcionalidades que vão estar em outros vídeos aqui para você assistir sobre concorrência e catálogo, tá bom? Na parte de logística, né, então aqui é confirmando que você está com o Mercado Envios, frete grátis, Mercado Envios ponto de coleta, né, pode ser coleta, pode ser correios e outro método de envio, algum parâmetro que ele não achou que possa não estar mapeado na ferramenta, tá, gente? A ferramenta, ela, ela foi lançada em março, tá? E a gente já tem bastante usuário aí em abril, graças a Deus, e ela está evoluindo de uma forma rápida, né? E uma forma como a gente gosta, assim, isso aqui é de vendedor para vendedor, né? Então, a ideia disso aqui, isso aqui não é o negócio principal meu, né? Nem dos parceiros que estão com a gente aí. Isso aqui é para ajudar no dia a dia, né? E aí dessa ajuda, surgiu o entendimento que tem outras pessoas, outros sellers, né? Então, eu sou seller, eu tenho um time de analistas e gestores, e isso visa facilitar a vida dessa turma toda, porque a gente sabe como é complicado, como dá trabalho. Beleza? E aí aqui embaixo você tem escondidinho aqui, ó, dados da API. Então toda essa leitura que a gente fez aqui são, né, alguns são dados nossos que a gente faz aí uma inteligência em cima disso e outros você tem acessíveis aqui, tá bom? Tem gente que conhece e trabalha com API para outros fins, então a gente disponibiliza aqui. E também nessa tela tem a função de analista de IA, ou seja, aqui é a nossa análise, né, é os pontos que a gente tratou e tudo mais. Agora, se você quiser que uma inteligência artificial analise tudo isso para você, você vai dar um clique aqui. Isso aqui demora um pouquinho mais, tá?
em torno de 10, 12 segundos aí se você tiver numa internet boa, porque ele vai coletar todos esses dados aqui do anúncio. E aí, como a gente treinou uma IA, né, para ser como se fosse um analista, um gestor, ele vai fazer algumas leituras de dados ali, trazer algumas interpretações e mostrar na tela para você de forma mais textual, né? Menos técnica. É isso. Então está aqui, ó, relatório de análise do anúncio. Ele vai trazer alguns pontos a mais, né? Atributos do produto, logística, pontos positivos, pontos negativos, né? Ó, ele também acusou aqui, ó, vendas baixas, né? Que é a mesma coisa que acusou aqui, ó. Isso é para você ficar atento, gastar energia naquilo que te dá retorno, né? O intuito de todo mundo aqui é isso, né? Até o do Mercado Livre. E aí, ações recomendadas para destacar o anúncio. Então, tá, gente, isso aqui é uma inteligência artificial treinada. Pode ser que ela dê algumas dicas não tão boas, pode ser, mas aí você que estiver lá usando a ferramenta, você vai estar no grupo de membros, você manda lá. Como eu te falei, a nossa ideia aqui é melhorar para uso, né, próprio, e toda opinião aqui, toda ideia é bem-vinda. Conforme a gente vai conseguindo evoluir, tendo tempo, a gente vai implementando coisas que são úteis para todo mundo. Beleza? Então hoje o que eu vim mostrar neste vídeo é sobre essa tela aqui do menu análise de anúncio da sua conta. Aqui o que você pode usar como dica? Tá? Você vai lá no mercado, na sua conta do Mercado Livre, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Vai lá em métricas, filtra os últimos 7 dias ou 30 dias e aí você pega os anúncios que estão em baixa, tá? Começa pelos que estão em baixa, pega ele, pega o MLB, joga aqui, analisa. Perdão. Analisa ele e provavelmente você vai encontrar alguns pontos para melhorar. Faz as melhorias, né? Faz esses ajustes aqui e em seguida você vai acompanhando se aquele anúncio que você performou, né, que você otimizou, ele vai performar novamente nas vendas lá. Beleza? Além disso, vão ter outras telas aqui com dica de ads, dica de título, dica de concorrência, dica de quebra-objeções. Então, vai acompanhando os vídeos aqui, né? Esse aqui é só sobre a tela de anúncio. Vai ter outros vídeos aí no canal. Você acompanha aí e dá a sua opinião depois, beleza? Se você quiser usar a ferramenta, também vai ter o link aí na descrição. Combinado? Por hoje era isso aí. Brigadão.